Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos falar hoje sobre o perigo da mídia social, quando mal usada, e a bênção que ela pode ser quando bem usada, principalmente para pregarmos o Evangelho de Cristo. O que são as mídias sociais? De fato, são ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. São um grupo de aplicações para a internet construída com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permite a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário. Temos uma infinidade de mídias sociais e categorias dentro dela, como o Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter e tantos outros aí que muito nos ajuda, muito nos auxilia quando bem usado. Então, título da lição: Sutileza das mídias sociais. Textual, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o vosso culto racional. A verdade prática diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. João 17, 15 e 16. Não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. Atos 1:8. É preciso testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. 1 Coríntios 5:9, Colossenses 4:16, 2 Pedro 3:15. A carta apostólica como instrumento de evangelização. João 20:27. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Romanos 16, 13 e 14. Evitando o pecado nas mídias sociais. E 2 Timóteo 3:2, 3 João 1:9. Cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. Texto de base para nossa aula, Romanos 12, 1 e Romanos 3, 16 e 17. Não vou ler para ganharmos tempo, mas você pode ler na sua casa. Quero convidá-lo a se inscrever, se você ainda não está inscrito no nosso canal. Assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa, nesse aspecto os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer uso das mídias sociais. Exemplo como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e outros. Então, o problema não é a mídia social. O problema é o mau uso da mídia social. Inclusive, a mídia social é uma bênção para evangelizar, para pregarmos, para anunciar a Cristo, como estamos fazendo neste vídeo. Você que nos acompanha no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no YouTube, como esses vídeos, você vê que é realmente maravilhoso. Mas, quando mal usada, ela se torna uma arma perigosa na mão do diabo. Mesmo as mídias sendo ferramentas neutras, não são neutras se mal usadas. Portanto, boas ou más em si mesmo, as mídias sociais tornam-se o que delas se fazem uso moralmente responsável. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais.
diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertence. Assim, eles devem buscar na Escritura os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual, como um livro inspirado. A Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive dentro do espaço ciberespaço, que é as mídias sociais. Isso porque as escrituras sagradas, que são vivas, Hebreus 4,12, e permanece para sempre, 1 Pedro 1,25, pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no mundo virtual. Então, o mundo virtual, ele é uma bênção, as mídias sociais é uma bênção quando ela é bem usada. E os cristãos têm que tomar posse disso para realmente usá-las para a glória de Deus, para que não aconteça o mesmo que aconteceu com a televisão quando ela apareceu. Muitos crentes ficou dizendo que a televisão era do diabo, que a televisão era pecado, que não podia usar, e o diabo tomou conta da televisão, e hoje é difícil de vermos um programa na televisão que seja decente. Por quê? Porque os cristãos negligenciaram o uso da televisão. Hoje há muitos programas evangélicos na televisão, mas a maioria é ferramentas usadas pelo diabo, porque nós deixamos. E com as mídias sociais é a mesma coisa. Se nós não usar, o diabo a usará. Então, cabe a nós pastores, cabe a nós cristãos, temos o discernimento que a mídia social pode ser algo maravilhoso para anunciarmos a Cristo. Tópico 1. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1,4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Exemplos egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração, que é as mídias sociais, a internet. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo maravilhoso que nós vivemos. A igreja, ela está no mundo, mesmo não sendo parte dele, mesmo não sendo o mundo. João 17, 15 e 16 foi o que Jesus nos disse. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato das interações sociais acontecerem de forma virtual. Atos 1:8. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios 5:9. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outras religiões. Colossenses 4,16. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. 2 Pedro 3,15. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e no Instagram para aumentar a interação entre si e o mundo virtual. Também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios e riscos perigosos nesse aspecto espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente de Efésios 5,15, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço do mundo virtual. Auxílio bibliológico. Um mundo de muitas informações. É o mundo virtual que a igreja vive. Plant apontou um problema relacionado à leitura da Bíblia com a igreja. Acho que outro problema que enfrentamos em nosso processo normal, na vida como indivíduos, é que estamos inundados de informações que levam um uso excessivo de informações ao excesso de imagem.
As pessoas que pastoreamos na igreja estão constantemente imersas em todo tipo de mídia, ideias, filosofias de vida, espaço e opções de entretenimento, tudo que atrai sua mente e desejos, sorrindo e intervindo. Acabei de comprar um iPhone e estou completamente dominado pelas opções de aplicativo, disse Davi sorrindo. E disse: então você entrou no clube? Sim, respondi. E a tecnologia é impressionante, útil e às vezes terrivelmente distrativa. Eu posso ver como está o clima, enviar mensagens para alguém, receber uma chamada, navegar na internet, procurar uma versão da Bíblia, verificar meu e-mail, ver os horários e filme, conferir meu contato de banco, ouvir música, consultar reservas em um restaurante e até ver o caminho até qual restaurante, tudo no mesmo dispositivo e com uma questão de poucos minutos. Estou vivendo o que vocês estão falando. Muitas informações. Essa é a interação da mídia social. E é exatamente o que acontece. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Hoje nós temos um mundo na nossa mão. Hoje falamos do outro lado do mundo com o celular. Conversamos com alguém no Japão, conversamos com alguém em Israel, conversamos com alguém no Egito, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer parte do mundo, com segundos. E não só conversamos, como também podemos ver a imagem das pessoas. Então, o mau uso da mídia social pode ser um grande perigo, mas o bom uso da mídia social é uma das melhores ferramentas para falarmos de Jesus. Tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. João 20, 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão, como querem os desagrejados, dizendo que não precisa de uma igreja. Isso porque a igreja ela é o corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. É real, visível e palpável o universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real, mas vimos que isso é impossível. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desagrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, Hebreus 10, 25, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro, porque Hebreus 10, 25, há uma recomendação do escritor dessa carta dizendo que não devemos deixar a igreja como é costume de alguns, e os desagrejados fizeram exatamente isso, deixaram a igreja real para ser uma igreja virtual. Na igreja de Cristo as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se vê e se ouve. A igreja local é um lugar de encontro, né? Então, a igreja ela é um lugar que eu posso interagir, não virtualmente, mas diretamente, corporalmente, visivelmente e expressar os meus sentimentos. Por isso, não podemos deixar a igreja. As mídias sociais, o mundo social, maravilhoso. Mas na hora de cultuar, devemos ir à igreja. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo e fazer o jogo do diabo. Lucas 4:9. Foi o que o diabo queria fazer com Jesus. O diabo disse: olha, transforma essas pedras em pão. Pula deste monte, né?
O diabo queria um espetáculo de Jesus, mas Jesus não deu o espetáculo a ele. Então, não podemos fazer da mídia social um espetáculo e fazermos o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente os pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades e comportamentos duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores ou cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Mateus 4,9. É o mau uso das redes sociais. O mau uso da rede social é uma grande arma do diabo para a sociedade que vivemos. Tópico 3. A igreja e os pecados virtuais. Sensualismo. A noção de santos e profanos nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa, como por exemplo, usando de má fé o WhatsApp, o Instagram, ou o Facebook, ou qualquer outra rede social. Dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, elas são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto e um relacionamento adulto, se torna instrumento de pecado. Romanos 6, 13, 14. Se você falar de Cristo na mídia social, maravilhoso. Se você mandar nudes para alguém, pornografia, ferramenta do diabo. Torna-se espaços do diabo quando é mal usado. Os números e escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna pública a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Narcisismo, outro grande problema da mídia social. O sensualismo que vimos e o narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a sua própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo. 2 Timóteo 3,2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. 3 João 1,9. Daí a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Então, esse é o grande problema da sociedade que vivemos. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado e visto em um adolescente é algo preocupante, contudo ainda é possível reparar esse erro. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se filmar, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é Cristo o único caminho e o arrependimento, como alguém pode cultuar a ele mesmo? Atos 2, 38. Tópico 4. As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual, que é a nossa era de hoje. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas 8, 5, 12. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais
para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser detectado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, seus frutos devem ser juntados no espaço real, que é a igreja. Isto é, na igreja local. E no espaço físico que o relacionamento se consolidam, se firmam, se fazem. Pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus 28, 19 e 20. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Apocalipse 3:8. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optam por ficar fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Como eu disse atrás, eu volto a repetir, né? Perdemos a TV para o diabo. Perdemos o mundo da TV quando dissemos que a TV era do diabo. E a TV nunca foi do diabo. Os programas que passam na TV podem ser do diabo, mas ela não. Ela, bem usada como pastores usam hoje, é um grande meio de pregar o evangelho. As redes sociais não são do diabo. Alguns dos programas que passam nas redes sociais são do diabo. Mas se ela for bem usada por nós cristãos, é uma ferramenta indispensável para falarmos de Cristo. Auxílio bibliológico, encontrando satisfação na palavra. Para combater a tentação, acho que há um caminho que consiste em igreja mostrar a grande satisfação que pode ser encontrada na palavra. A satisfação que leva o nosso paladar para longe de coisas deste mundo e o leva em direção às coisas de Deus. Se estivermos lidando com adolescentes que preferem passar horas no videogame, na internet ou fazendo compra, a questão é como atraí-los para a palavra de uma forma que mude seu coração e seus desejos. É algo que precisa começar pouco a pouco, mostrando que a palavra de Deus é muito mais satisfatória do que essas coisas com que o mundo nos bombardeia, até que mostremos a profunda satisfação que pode ser encontrada na palavra de Deus. Acho que continuaremos vendo o crescimento daquelas estatísticas do analfabetismo bíblico, das pessoas que não querem mais ler a palavra de Deus, porque são enganadas pelas sutilezas do diabo. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Dessa vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E vimos também como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras. Mas, sobretudo, também vimos como ele pode se converter num terreno fértil, na qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Então, internet não é do diabo. O que é do diabo é o mau uso da internet. Então, o problema não é a internet. O problema é o que se ensina na internet. Cabe a mim e a você fazermos esta grande diferença neste mundo. Cabe a mim, a você, usarmos as redes sociais para a glória de Deus, para glorificar o nome de Jesus, para dizer que Jesus está vindo buscar a sua igreja.
cabe-nos a converter os não cristãos a Cristo, levá-los a uma igreja sadia, a uma igreja que prega a verdade, a uma igreja que ensina a verdade. E através das mídias sociais, isso pode acontecer com uma rapidez e uma velocidade tremenda, a qual não tínhamos antes. Agora mesmo, este vídeo estará no nosso canal do YouTube e pessoas de todo mundo poderá estar assistindo. Veja como é maravilhoso. Podemos falar a milhares, a milhões de pessoas através da rede social. Então, a rede social, bem usada, é uma bênção de Deus. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos, comente, dê o link, toque o sininho, deixe o seu comentário. E assim vamos levando Cristo para todo o mundo, através das redes sociais.